Estamos de volta aqui no auditório Jornalista Correia Neves, na sabatina com o candidato ao governo do estado de São Paulo, Gilberto Natalini, do Partido Verde. Você pode enviar a sua pergunta porque também poderá entrar aqui na rodada de perguntas no último bloco. Neste bloco, começamos com Edson Arantes. Candidato, entre as propostas enumeradas pelo senhor em seu plano de governo, está o aumento do percentual de investimentos feitos pelo Estado no SUS. No ano passado, segundo dados do Conselho Federal de Medicina, o Estado de São Paulo investiu 18,3 bilhões no setor, menos do que os 12% exigidos por lei. Se o senhor for eleito, quanto do orçamento pretende investir na saúde e de onde virão os recursos? Bom, em primeiro lugar, eu trabalho com saúde desde 1970, quando eu entrei na Escola Paulista de Medicina. E eu ocupei vários cargos, inclusive de secretário municipal de saúde, presidente do Conselho Nacional de Secretários. Conheço bastante, sou médico, trabalho como médico, opero os meus doentes, sou voluntário médico numa igreja na Zona Leste, na periferia, há 38 anos. Então, eu, de saúde, um pouquinho, eu operei 17 mil seres humanos com as minhas mãos, 15 mil pelo SUS. E eu fico muito triste porque eu ajudei a construir o SUS, eu ajudei a formular até a Constituição de 88, a Constituinte, quando votou e aprovou o SUS. Continuei ajudando. E o SUS está combalido. O sistema público de saúde brasileiro, paulista, aqui mesmo na cidade de Franca, é combalido. Veja o exemplo da Santa Casa de Franca. Veja esse exemplo, que está sempre correndo atrás do prejuízo. O SUS tem um problema gravíssimo, que é dinheiro. A Santa Casa, por exemplo, aqui, ela gasta R$100 com um doente, por exemplo, e só recebe R$60 do SUS. Ninguém consegue viver assim, viver devendo. Então, como o governo federal é o grande culpado disso, porque o repasse, a tabela do SUS faz 10 anos que não é reajustada, eu pretendo, no governo do estado, caso eu assuma, eu pretendo aumentar de 12% para 15% o dinheiro do Tesouro Estadual no SUS. Isso daria, em 4 anos, 5,6 bilhões de reais. Bilhões. Fazer o que com esse dinheiro? Melhorar a atenção básica em convênio com as prefeituras. Em convênio. Repassar para as prefeituras. Aumentar de 37% para 60% a cobertura de programa de saúde da família no estado de São Paulo. Através das prefeituras, fazer o convênio, passar o dinheiro para que o prefeito possa fazer acudir às Santas Casas. As Santas Casas do estado são 400 no estado, tá certo? E melhorar a urgência e emergência do estado. Isso nós vamos fazer, nós já sabemos de onde tirar o dinheiro, já estamos estudando tudo, porque nós pretendemos fazer um choque de administração e baixar a Secretaria do Estado de 24 para 16. Isso o Partido Verde está dizendo que vai fazer, e se nós chegarmos lá, nós vamos enxugar essa máquina. Isso é economia. Acabar com cargos políticos de indicação de 15 mil, tirar de cara 5 mil. Isso aí não é promessa de campanha, não. Nós temos intenção de fazer isso. Então, com isso você economiza, você pode reamanejar dinheiro e melhorar o SUS. Na verdade, o Estado, sendo justo, para não atacar o adversário de forma injusta, ele pôs o ano passado 12,43%, que não é do orçamento total, são das receitas líquidas, os 12%. Então ele está dentro, nós queremos aumentar para 15%. Candidato, o senhor falou a respeito de atenção básica e que deve direcionar esses investimentos para a área de atenção básica. Aqui em Franca a gente enfrenta um problema, que é a questão de leitos de UTI. Tanto a Santa Casa de Franca, são apenas, se eu não me engano, são 12 ou 13 leitos, e não é suficiente para atender toda uma região. Se o senhor vai gastar em atenção básica, como é que fica esse investimento nas UTIs, que, pelo que consta, é a parte mais cara de um hospital? Não sei se a senhora ouviu a minha resposta inteira, mas eu disse que parte dos recursos é para atenção básica, porque se você investe na atenção básica, você evita o doente de ir para a UTI. Você está entendendo? Se você tem um diabético, um hipertenso, controlado na UBS, cuidado, tomando medicamento, atendido pelo médico, ele não vai descompensar para um coma diabético ou não vai descompensar para uma crise hipertensiva. Você enxuga a demanda hospitalar. Então a atenção básica resolve 80% das demandas de saúde. Agora, é claro que dentro de um dinheiro desse que nós falamos, nós temos que ampliar a ajuda às Santas Casas. E a abertura de leitos de UTI está dentro
dessa ajuda que a gente pretende repassar para as Santas Casas. É nossa intenção. Percentual que deve ir para essas Santas Casas. Hoje já existe o programa Pró Santa Casa do governo do Estado. Mas é muito pouco dinheiro, né? Eu não posso dizer aqui, e não posso enganar o telespectador, as pessoas que estão nos assistindo, que o governo do Estado vai salvar o SUS. Porque quem tem que realmente colocar o grosso do dinheiro no SUS é o governo federal. E aí o governador do Estado não pode dar de bonzinho. Ele tem que bater na mesa e exigir que o governo federal reajuste a tabela SUS. O dinheiro que está vindo, Brasília colocava 10 anos atrás 61% do bolo total do SUS. Hoje está colocando 44%. E dá para fazer isso? Está tirando o time de campo, o governo federal, está jogando nas costas dos estados e das costas dos prefeitos. E dá para fazer isso, Gilberto? Porque o Alckmin tem esse discurso desde sempre. A gente ouve ele falar que é possível, que tem que cobrar do governo federal. Agora teve essa briga da Santa Casa, é possível? Eles cobram muito pouco. Eles cobram só nas horas de crise. Por exemplo, agora fechou a Santa Casa de São Paulo, foi lá uma briga danada. Só nas horas de crise. Tem que cobrar, tem que articular os demais governadores. O governo federal é omisso. Ele não está fazendo os seus reajustes. O governo federal deve ao SUS 50 bilhões por ano a mais. Por isso que a gente tem aquele projeto de lei no Congresso, que eu colhi 60 mil assinaturas, tem 2 milhões e 200 mil assinaturas lá, para aprovar os 10% do orçamento federal para a saúde. Mas o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos aumentar isso que eu te falei. Esses 3% já dá mais de 5 bilhões ano a mais no SUS paulista. Candidato, todos os candidatos que passam por aqui, com exceção dos do governo federal, criticam a tabela SUS e falam da necessidade de corrigi-la, de reajustar os valores. Como o senhor citou no início da sua resposta, há 10 anos os valores não são corrigidos. Por que isso nunca acontece? Por que todos sabem onde está o problema e essa tabela jamais é corrigida? Onde está o X da questão? Porque a presidente Dilma não quer. E o Lula também não quis, o presidente Lula. Eles não quiseram fazer isso. Eles pegaram os 50 bi que seriam da saúde, colocaram em outros programas sociais. E aí faltou os 50 bilhões para a saúde. Então, o governo federal, para você ter uma ideia, a regulamentação da emenda 29 foi aprovado de vez 15% para os municípios, 12% para o Estado e o mínimo federal, a Dilma vetou os 10% mínimo federal. Ela não tem um mínimo para pôr, ela põe quanto quer. E ano retrasado, há 3 anos, vou até fazer essa pergunta ao meu adversário, candidato do PT, ele devolveu dos 90 bilhões que o Ministério da Saúde tinha, ele era ministro, tinha para gastar, ele devolveu inteirinho para o Tesouro no final do ano 17 bilhões. Ele não gastou nem os 90, já está faltando dinheiro. Aí o ministro pega e devolve 17 bilhões para o Tesouro para fazer superávit. Como é que pode fazer superávit com dinheiro da saúde dos outros? As pessoas estão morrendo nas filas das Santas Casas, está faltando leito de UTI. Isso é criminoso, na minha opinião, é uma política muito antissocial. Então, o peso do governo do Estado vai ser também para ir buscar mais recursos onde tem, além de colocar a nossa parte. Candidato, o senhor defende os métodos contraceptivos como forma de planejamento familiar, defende mais investimentos na prevenção da gravidez na adolescência, defende tudo isso como forma de planejamento familiar. Diante desse quadro, isso instiga a gente a perguntar, o que o senhor pensa sobre o aborto? Olha, o que eu penso sobre o aborto, eu tenho pensado há mais de 40 anos, desde que eu me formei médico, desde a faculdade. Eu sou médico em exercício, amo a minha profissão, sou a favor da vida, sou a favor da preservação da vida. Porém, no Brasil é preciso ter uma grande política pública para planejamento familiar, para evitar a gravidez indesejada, educação sexual, principalmente para os jovens. Isso é muito mal feito. E o Partido Verde, se chegar ao governo, vai fazer uma campanha massiva para que as pessoas conheçam o planejamento familiar e conheçam a educação sexual desde a tenra idade. Isso não é errado, não é pecado fazer isso, depende de como você faça. Em terceiro lugar, eu sou contra criminalizar as mulheres. O Brasil tem 1 milhão de abortos todo ano. Eu sou contra que essas mulheres que fazem isso sejam criminalizadas, consideradas criminosas. Eu acho que a pessoa que chega nisso, chega por uma situação de não ter outra saída, eu não considero essas pessoas criminosas.
Certo. O senhor falou sobre a questão da educação no planejamento familiar. Isso, na prática, como funcionaria? Não haveria o risco do Estado interferir demais na decisão do casal ou da família? Não, eu como médico, naquela zona leste de São Paulo, na zona sul, na zona oeste, eu dei centenas, milhares de cursos de planejamento familiar. Se oferece para o casal, para as pessoas, não só o casal, se oferece o cardápio de como ele pode planejar para ter filho ou não ter filho. Quem escolhe é ele, o governo não vai com a adaga no peito dele e fala, faz. Eu como médico, eu já fiz como médico, eu fiz 8.000 vasectomias. Ninguém foi obrigado a fazer, as pessoas fizeram porque foram lá me procurar, eu quero fazer. Tem os critérios, acima de tantos filhos, um casal estável, enfim, você conversa com a pessoa, tanto é que a gente tem pouquíssimos arrependimentos. Agora, vasectomia é uma forma, agora existe o DIU, existe uma infinidade de metodologias que as mulheres nem conhecem direito. Precisa conhecer e precisa oferecer. Oferecer às mulheres a opção de como que ela quer planejar a sua família. Mulheres e os homens, o casal. Então, isso nós vamos fazer com seriedade, não como é feito hoje. Candidatos. Né? Nos cantos de sala, não assim. Com seriedade. Campanha de televisão, envolvendo pessoas, personalidades, e o próprio governador dirigindo isso tudo. Candidato, o senhor falou sobre educação sexual. O senhor é a favor da inclusão dessa matéria na grade escolar? Olha, quem inclui matéria grade escolar é nível federal. Quer dizer, como matéria transversal. Que seja. Eu acho que educação sexual e educação ambiental já deviam estar na grade curricular há muitos e muitos anos. O problema é como você ensina. Eu, quando estava na escola, lá atrás, bastante tempo atrás, eu tinha iniciação à educação sexual numa escola pública e tinha. Quer dizer, depende de como você ensina. Você tem, por exemplo, eu ensinei para os meus filhos. Desculpa. Estouramos o tempo desse bloco. Pois não. A gente volta a falar em outra oportunidade aqui. Chegamos ao fim desse segundo bloco da Sabatina com Gilberto Natalini, do PV, ele é candidato ao governo do Estado de São Paulo. Daqui a pouco teremos temas comuns a todos os candidatos no terceiro bloco e você pode continuar enviando a sua pergunta. É política@gcn.net.br. É o GCN na cobertura das eleições 2014.